Então vamos falar agora um pouquinho sobre a diferença entre ética e moral, principalmente no campo da sociologia, né, que estuda o comportamento humano, que estuda a sociedade e tudo mais. Tá? A moral, guardem isso, a moral é algo que é mais condicionado com o meio que o indivíduo vive. Tá? São conjuntos de regras, de normas que fazem parte a uma cultura específica, tá? A uma prática específica, e a moral ela pode mudar com o tempo. Já a ética, a gente entende mais como caráter. Se a gente for pegar a origem das duas palavras, né? Ética tem origem lá na Grécia, com ethos, que seria caráter, e moral na língua no latim, que uma moralis, né? Que seria essa moral, esse costume. Então assim, enquanto a moral cuida do costume, e o costume ele muda, a ética ela cuida do caráter. Tá? A ética então ela serviria para fazer com que a vida das pessoas se desenvolvesse de forma pacífica, buscando melhorar esse indivíduo, ele melhore a cada geração e tudo mais. Já a moral é muito específica à cultura local. Por exemplo, uma mulher no Brasil na década de 1940 ela não poderia votar. A lei não permitia que ela votasse. Se uma mulher burlasse lá a lei na época e votasse, ela estava sendo imoral, ela estava indo contra os princípios daquilo, né? do momento, da lei da época. Só que eticamente analisando, quando a gente analisa assim, caramba, mas na década de 40 as mulheres não votavam, né? Então assim, tem essa distinção. Tá? As duas palavras, ética e moral, elas se confundem, tá? Até quem escreve sobre ética e moral sempre trazem, né, os dois conceitos juntos, discorrem sobre os mesmos conceitos, só que a gente precisa guardar essa noção. Tá? Moral ela tem a ver com costume, e ela é muito reduzida à cultura, ao lugar ali que aquela cultura está inserida. Vou dar um outro exemplo. Né? Uma menina pode entrar na sala de aula no Brasil usando uma calça jeans, usando o uniforme da escola, né? Tem escola que não tem uniforme, então pode estar usando a blusinha. Sei lá, a menina pode andar na rua de shortinho, pode mostrar o cabelo, pode pintar a unha e tudo mais. Já em alguns países do Oriente Médio, onde tem um islamismo mais radical, a mulher ela tem que usar burca, ela não pode ir em lugar que o homem vai, ela não tem lugar de fala, ela não pode se expressar. Tá? Quando uma mulher tenta falar, tenta impor sua opinião ou tenta mudar o seu vestuário, ela é colocada como imoral e ela pode sofrer abusos físicos e tudo mais. Tá? Então assim, no campo, guarda esses conceitos. Ética é um princípio universal. Em qualquer lugar do mundo é feio você furar a fila. Tá? Só que dependendo da cidade que você está, se você é alguém considerado poderoso, você vai furar a fila e ninguém vai falar nada. Então assim, a moral do lugar vai permitir que você faça isso, mas é feio furar a fila em qualquer lugar do mundo. Tá? Essas discussões éticas, elas permeiam por todas as profissões, todas as profissões têm ali seus códigos, tá? Para tentar mostrar ali um caminho para o profissional seguir, sem que ele cometa crimes e sem que ele prejudique a imagem do grupo que ele faz parte. Então, por exemplo, os advogados têm ali alguns princípios que eles têm que seguir. O mesmo acontece para os médicos, para os psicólogos, para os professores. Todas as profissões têm ali um código de ética e tudo mais. Tá? E além disso, tem as convenções morais. Aí, cada região você pode agir de uma forma diferente. Então, assim, tem regiões do Brasil que o professor se porta de uma maneira totalmente diferente da que eu me porto com vocês, por causa do meio ali, da cidade, né? Dependendo do assunto que é dito, da forma que é dita, esse professor pode correr o risco de ser agredido, de ser mandado embora. Desde o caso da França lá, o professor, para os islâmicos, ele cometeu um ato imoral que ele fez. Ele mostrou a caricatura do Maomé. Né? E assim, para mim ele agiu de maneira muito ética, porque ele falou para os alunos, olha, se alguém aqui se ofender com a imagem, pode sair da sala.
estava dando uma aula de liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um princípio ético, que é o princípio de todo mundo tem o direito de falar e de se expressar. Só que algumas pessoas, né, alguns islâmicos radicais lá, não aceitam essa a exposição da imagem do líder lá, do profeta deles dessa forma. E então esse professor, por ter mostrado uma charge numa sala de aula do profeta Maomé, ele foi decapitado na rua. Os caras pegaram ele indo para a escola trabalhar, né? Pegaram ele e decapitaram, arrancaram a cabeça dele no meio da rua. Tá? Um absurdo. Então assim, o código moral, ele é local, ele é regional, ele faz parte de uma cultura particular. Tá? A sua moral não cabe para outra moral. Encerro com esse exemplo. Tá? Práticas e pensamentos que eu tenho na minha casa, muitos deles eu não posso compartilhar em público. Eu não posso falar, por exemplo, na sala de aula, porque eu tenho que ter noção que existem pessoas ali que têm uma outra conduta moral, tem outro código moral. Então, coisas que para mim possam soar como até engraçadas, que são práticas que as outras pessoas fazem, cabe a mim respeitar. Esse respeitar entre aspas, moral do outro é a ética. Tá? Então a ética, ao meu ver, é algo que está acima da moral. Só que as duas se confundem. Ética acima porque a ética ela faz parte de uma linha de pensamento que cabe para todos. Né? E aí encerrando aí com o código de ética pensado pelo Kant. Toda vez que você for agir, você tem que pensar: por que eu estou agindo dessa forma? Para que eu estou agindo dessa forma? Para quem eu estou agindo dessa forma? E qual que vai ser o resultado dessa minha ação? Essa é a proposta de ética do Kant. Tá? Já, por exemplo, para os existencialistas, para o Sartre, a proposta dele de ética vai ser o seguinte: eu só posso fazer aquilo que eu tenho razão no que eu estou fazendo. Se eu estiver fazendo algo impulsionado pelo desejo de outra pessoa, ou o que eu estou fazendo é para fingir uma atitude, fingir uma ação minha, para mim se passar como bom, eu não estou sendo ético, estou sendo imoral, estou sendo um criminoso, né? Pensando aí como código de ética enquanto regra. Então essa é a principal diferença aí dessas duas palavras, desses dois conceitos. Até mais.